Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Grande Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Pegue sua voz bem alto, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Deus. Pai, Santo. Pai, Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Pegue sua voz bem alta, Senhor. Oferece essa canção para Ele. Toda honra, toda glória, Senhor. Toda glória, toda glória. Mais uma vez, então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Você pode exaltá-lo, então? Diga algumas palavras para esse Deus poderoso, glória a Deus. engrandecendo o nome dele. Soberano, Jesus, o Filho de Deus, no qual a glória de Deus é resplandecida, Deus eterno. Pai, no qual a glória é estampada nele. Toda honra e toda glória, Senhor. Para Ti, Deus, são todas as coisas. Nos fortalece, Deus. Pai vencido. Nos transforma. Nos dá poder, Senhor. Nos reveste de autoridades para levar o Teu Evangelho. Transforma o nosso caráter. Aleluia, Senhor. Nos faça ser diferentes. Glória, glória. Aleluia. Quero descobrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 17.
17, versículos 20 e 21. Nós vamos ler. Desde já eu agradeço a oportunidade, os pastores, a irmã Luciana, pelo convite. Me sinto honrado por esse convite. Glória a Deus. Amém. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Vamos ler do versículo 20 e versículo 21. Amém? Acharam? Amém. Diz assim então: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vós. Vamos nos assentar? Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos encerrando uma conferência missionária, aonde nós temos o tema A Ele a Glória, e também falamos do chamado missionário, da obra missionária. Ao acompanhar as nações e até a situação do nosso país, os nossos olhos contemplam bastante dificuldade, opressão, injustiças, doenças, mortes, muitas coisas que afetam a humanidade na nossa presente era, no nosso presente século. Então, quando olhamos para isso, nós nos perguntamos aonde está Deus e quando será feita a justiça, quando a humanidade será transformada, quando nós veremos as promessas de Deus se cumprirem, ou aguardamos o retorno dele ansiosamente, porque o cenário que nós vivemos é muito complicado, é muito injusto, é bem difícil. É um cenário tenebroso. E nós então tendenciamos a aguardar, claro, a volta de Cristo para que sejam resolvidos todos os problemas. A libertação do homem, a nossa concretização da nossa salvação. Nós automaticamente olhamos para o reino de Deus como um reino apenas escatológico, apenas futurístico, apenas que ele virá um dia. E isso muitas vezes nos faz até sentar e nos acomodar no nosso canto e aguardar essa concretização da vinda do reino de Deus. Nos versículos que nós lemos agora, Jesus ele está tendo uma conversa com os fariseus. E os fariseus aguardando ansiosamente a vinda do reino de Deus, olhando para um futuro escatológico, olhando muito provavelmente, nós vamos falar um pouquinho, para as profecias do Antigo Testamento. E Jesus então olha para eles e diz que o reino não é visível. E o reino, eles não verão o reino muito provavelmente a olhos nus. Não dirão o reino está ali ou o reino está lá. Mas não enxergarão o reino. Porém, ele diz que o reino já está entre vós. Ou seja, Jesus diz que o reino dele, o reino de Deus, não é apenas futurístico e escatológico. Ele já está no presente. Ele acontece no aqui e hoje. Ele está no nosso meio. O reino de Deus, ou a instalação do reino de Deus, já se iniciou. Não é apenas no futuro longínquo, mas já iniciou-se a instalação do reino de Deus. Amém? Os fariseus, é claro, eles tinham a mentalidade do Antigo Testamento. Nós, inclusive, ali no seminário, e alguns alunos meus, estudamos bastante essa matéria.
esse último ano, sobre o Antigo, conversando com o Novo Testamento, no cumprimento de algumas profecias. O Antigo Testamento, as profecias, elas olhavam para o Novo Testamento, aguardando um dia em que Deus proveria um rei chamado de Messias, o ungido de Deus, vindo da linhagem do trono de Davi, aonde ele instalaria um reino de retidão, de justiça, um reino de esperança, um reino onde iria reinar a paz em todo o mundo, todos os países, todas as cidades. Eles olhavam então para profecias do Antigo Testamento, por exemplo, como a de Isaías, no capítulo 24, 23, onde diz: onde diz: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e reinar em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Então eles olhavam, o povo de Israel sempre foi escravo, sempre passou por diversas lutas, então ele sempre enxergou o reino de Deus de uma forma política, muitas das vezes, aonde então viria esse emissário de Deus, não necessariamente Deus, na visão judaica do Antigo Testamento, era um rei, Davi, a linhagem, que então colocaria fim à opressão do povo de Israel, aonde então o povo veria finalmente a justiça de Deus, aonde o povo finalmente veria a justiça crescer, aonde o povo veria finalmente os inimigos de Israel serem derrotados e o povo ser liberto da escravidão que durante tantos anos essa escravidão o acompanhou. Era essa a sensação dos fariseus ali, era essa a sensação do pessoal ali do Novo Testamento, aguardando ansiosamente a promessa de Deus se cumprir, para que a escravidão, de uma certa forma, fosse encerrada, e as nações, então, pudessem ou se curvar a Deus, ou serem derrotadas por Deus, porque ou era a favor de Deus de Israel, ou eram derrotadas pelo Deus de Israel. Então essa é a promessa que norteava todo o Antigo Testamento, a instalação de um reinado, onde haveria mudanças, onde haveria transformação, onde haveria paz, onde o reino seria um reino de mudanças e profunda alegria. Jesus então diz que o reino já está entre vós, ou seja, o reino está no nosso meio. E quando nós acompanhamos uma mudança brusca do Antigo Testamento para o Novo Testamento, no Antigo Testamento praticamente não se fala sobre o diabo, sobre as trevas, sobre os demônios. O Antigo, ele é muito mais uma visão de tratamento do povo em relação então à sua conduta frente a Deus e à sua escravidão, mas não envolve muito os elementos espirituais, mais precisamente Satanás e as suas potestades, trevas e luz, como nós acompanhamos aqui no Novo Testamento. Então, no período intertestamentário, que é o período do meio entre o Antigo e o Novo, surge então essa ideia sobre luz e trevas. Tanto que todos os escritores do Novo Testamento já entram falando, João falando sobre luz e trevas, o apóstolo Paulo, Cristo mesmo, falando sobre o diabo e os demônios, trazendo então a nossa mente de que, além da luta política que Israel vivia, existia uma luta muito mais profunda do que aquelas que os olhos podiam ver, que é a luta espiritual, que é a luta contra o reino das trevas, a luta contra o diabo, a luta contra então o sistema que Satanás arquiteta para impedir que o reino de Deus seja proliferado ou seja instalado da devida maneira. Então surge essa nova concepção, trevas versus luz, cima
versus baixo. Isso é chamado de dualismo na Bíblia. Então, Deus e diabo, céus, inferno, luz e trevas. Uma nova concepção é trazida então no Novo Testamento, de uma guerra, de uma libertação que não é uma libertação política, e uma libertação social apenas, apesar disso ser um fruto daquilo que Deus faz. Mas acima de tudo, é a libertação das nações de um poder opressor que vem do inferno, que vem de Satanás, que vem das trevas. Essa é a verdadeira luta. Esse é o mundo e a batalha que a igreja enfrenta e as nações enfrentam. Se nós acompanharmos em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, vemos lá que Satanás, chamado de o Deus desta era, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a escravidão do povo, as nações, as nossas famílias, aquelas pessoas que precisam conhecer a glória de Deus, que precisam ser evangelizadas, que precisam ser tocadas pelo poder de Deus, seja em missões urbanas ou missões exteriores. Essas pessoas estão sobre a escravidão, não de um governo apenas, mas estão escravas de Satanás, escravas do inferno, escravas das trevas. Quantas coisas acontecendo aí fora e no nosso meio. Vamos iniciar analisando as pessoas em nossa volta. Os nossos familiares, muitos que estão amarrados em vícios. Prostituição, bebida, vícios em jogos, afundando-se em vícios promíscuos, como adultério, por exemplo. Estão longe de Deus, estão escravizados por um poder satânico. Estão longe da verdade, longe do Evangelho, longe do lado que nós estamos aqui hoje. Estão ali amargurados, vivendo numa escravidão e escuridão da alma, porque estão presas por Satanás, presas pelo inferno. Se olharmos as nações, os governos oprimindo seus povos, claro que o governo humano sendo contagiado pela ação de Satanás, oprimindo, perseguindo pessoas, o islamismo que cresceu, soprado por Satanás nos ouvidos daquelas pessoas, outras religiões. Lá fora, a liberdade de expressão em muitos países ela é mínima. Não é possível cultos, não é possível reuniões igual a essas. Porque Satanás, utilizando o seu sistema, ele cegou as pessoas para que não consigam ouvir o Evangelho e para que, ao contrário disso, possam fazer as suas vontades ou a vontade de Satanás e assim impedir que a luz de Cristo brilhe sobre essas pessoas. Então é essa guerra, essa luta que nós vivemos. Famílias escravizadas, nações escravizadas, muitos morrendo sem a salvação, vivendo então numa profunda escuridão de alma, sem muitas vezes a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ou porque nós não falamos alguma coisa, nos calamos, ou porque é difícil de chegar até lá e é preciso pessoas até outros países. Jesus, então, ele diz que
em meio a isso tudo, em meio à escravidão, ele diz que o reino que nós estamos esperando ansiosamente para acabar com essa loucura, ele fala que não é preciso esperar ele vir. Ele já está conosco, já está no nosso meio. Jesus Cristo, Deus, ele inicia um processo de reinado, não apenas no futuro escatológico, mas ele inicia-se hoje. Diz a palavra de Deus que ele revelou a Cristo, ele enviou a Cristo para desfazer as obras do diabo. Ele enviou Jesus Cristo para desfazer as obras de Satanás, seja do nosso lado, seja nas nações que estão bem longe de nós. Ele enviou Jesus para desfazer as obras de Satanás. Hebreus no capítulo 1 diz que, havendo Deus falado no passado, por profetas, profecias, aprove a ele falar hoje, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que resplandece a glória de Deus. O reinado de Deus, ele é a glória de Deus invadindo a terra. Ele não é a glória futura apenas, mas ele é a glória de Deus invadindo o nosso presente momento, invadindo a minha vida, a sua vida, o nosso contexto de todas as nações. O reino de Deus está no nosso meio, porque Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, ele foi a revelação da glória de Deus por nós. A glória que brilha em Deus, brilhou em Cristo também. E ele foi enviado nesse mundo, e como ele brilha a glória de Deus, ele brilhou nesse mundo como Deus. Por isso que ele é chamado a luz desse mundo. Aonde os caminhos agora, aonde a escuridão do mundo agora pode ser dissipada, aonde o medo pode ser extinguido, aonde as coisas podem mudar, porque Jesus Cristo veio ao nosso meio para trazer para nós o brilho da glória de Deus, para que esse brilho da glória de Deus possa brilhar também em nós. Por isso ele falou que o reino estava no nosso meio. E quando Jesus Cristo se faz presente, a libertação é inevitável. A luz, ela vem à tona. Os enfermos são curados. As pessoas vivem, renascem, se libertam da escravidão do pecado. Jesus Cristo mesmo, ele, sabendo as profecias ao seu respeito, na sinagoga de Nazaré, leu a profecia messiânica de Isaías, que falava ao seu respeito. Capítulo 61, versículo 1 e 2 de Isaías, ele falou: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos que estão presos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar aqueles que estão tristes. Ele mesmo falou: inicia-se em mim, eu estou aqui e proclamo a libertação do mundo, e proclamo a libertação dos cativos, e proclamo a libertação aqueles que choram, aqueles que estão inconsolados, porque eu sou o Messias, eu sou o Senhor que inauguro um novo tempo, inauguro um novo reinado. Eu sou a luz para esse mundo e a esperança da salvação. Glória a Deus. O reino de Deus está entre nós, meu amado irmão. Nós não precisamos esperar a consumação. Nós tomamos o poder do reino de Deus hoje. Não podemos esperar chegar nos céus e receber algum poder. Jesus Cristo, ele disse que nós podemos fazer obras maiores. A autoridade está conosco no presente tempo. O reino dos céus invadiu as nossas vidas. E quando o reino dos céus invade as vidas, por ele ser a luz da glória de Deus, a
transformação do homem é inevitável. O homem é iluminado pela face de Cristo. Isso nós vemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A face de Cristo resplandece a glória de Deus. E ao olhar para Cristo, o nosso Senhor, a humanidade é mudada e moldada. Aquele que pecava não peca mais. Ele é transformado pela presença gloriosa do reino de Deus na face de Cristo Jesus. Ele é mudado, transformado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos mudados moralmente, porque a luz de Cristo invade o nosso tempo, a luz de Cristo invade o nosso coração, a luz de Cristo nos transforma por completo. O reino está entre nós. Precisamos proclamar as boas novas, levar aos aqueles que estão chorando as notícias boas, curar os doentes, os enfermos. Nós temos esse poder que nos foi outorgado através de Cristo Jesus. O homem então ele é transformado moralmente através da manifestação da glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus, na instalação do seu reinado no nosso meio. Ele está no nosso meio. O reinado de Cristo é instalado e nós podemos desfrutar da libertação divina através de Cristo Jesus. Então as pessoas podem ser livres. A nossa família pode experimentar algo novo. Aquele filho seu não precisa ser como ele sempre foi. As nações lá fora, existe solução sim. Coreia do Norte, uma nação terrível, aonde os cristãos entram lá, por exemplo, um pastor canadense entrou lá, pegaram ele e foi condenado à prisão perpétua, trabalho escravo, um pastor presbiteriano canadense. Nações oprimidas pelas obras de Satanás, mas Cristo nos chama e nos motiva e nos diz que nós temos o poder do reino para fazer a diferença nos nossos dias. Dentro disso, elenquei 3 missões que a Igreja do Senhor tem, sabendo que o reino está entre nós. 3 missões que nós precisamos cumprir. Porque o mandamento, primeira lição, o mandamento de Cristo é, sabendo que o reino está entre nós, sabendo que existe esperança de salvação, sabendo que existe a possibilidade de mudança das nossas famílias e amigos, temos uma missão. Nós que fomos alcançados por esse reino, mudados, transformados, mesmo que ainda em etapas, estamos sendo aperfeiçoados, nós somos cristãos, formamos a igreja, e a igreja tem incumbências e missão. A primeira dela, Marcos no capítulo 13, versículo 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. A missão da igreja é pregar o Evangelho. E falar disso em dias em que o amor está se esfriando é muito engraçado. Porque eu tenho orado a Deus, eu sempre falo isso. Eu peço a Deus que me dê um coração de carne, para que eu possa sentir o peso e a tristeza das pessoas que estão se perdendo. É muito engraçado, irmãos, nós falarmos de missões ou evangelismo e o nosso coração ficar igual. Falamos de prosperidade, é um júbilo total. Falamos sobre bênçãos financeiras, é uma explosão de alegria. Mas por que quando nós falamos de evangelismo e missões, nada acontece conosco? Se nós somos então transformados por esse reino, se estamos mudando, ou porque não sentimos nada? Estou generalizando. Alguns podem sentir, ou a maioria sentir, e apenas eu não sentir às vezes.
Mas o porquê? Aonde está o nosso coração? Existe um fenômeno chamado hedonismo, que é uma doença secular, aonde ela é pregada em linhas gerais que o ser humano precisa do prazer. O prazer é tudo que o ser humano precisa. O prazer é o mais importante na vida do ser humano. E essa filosofia vã é pregada lá fora. E muitas vezes invade a igreja, aonde nós, com o senso de missão, a responsabilidade em mãos, muitas vezes falhamos nisso. Vivemos a nossa vida individual de prazeres, a nossa vida de satisfação apenas do nosso contexto, o nosso umbigo apenas, de prazeres, de satisfação. Não conseguimos ter um senso de responsabilidade e nos esquecemos do nosso chamamento, e nos esquecemos da missão e da cruz que nós carregamos nos nossos ombros. Jesus falou: se alguém quiser vir após Ele, tem que pegar a cruz e seguir. Antes disso, Ele falou que Ele precisaria cumprir a sua missão. Ele então, persuadindo a Cristo, falou, do jeitinho brasileiro: não, Jesus, não precisa disso não. Será que precisa? O prazer de Pedro, o eu de Pedro, falou alto ali. Jesus então olha para ele e fala: afasta-se de mim, Satanás. E ele emenda então: quem quiser vir após mim, tem que negar o seu eu, pegar a sua cruz e me seguir. Para seguir a Cristo, para cumprir a missão do reino, para fazer a diferença na nossa geração e nas nações ali fora, é necessário crucificar muitas vezes a nossa vontade, os nossos prazeres, o nosso eu, muitas das nossas diversões, muitos os nossos finais de semana, porque a cruz impele sacrifício. Aonde está a missão da igreja? Muitos homens tiveram chamado, jovens tiveram chamado e desistiram, porque se entregaram aos prazeres no mundo de hoje. Jovens que tinham chamado queimando no seu coração, irmãos que tinham chamado queimando no seu coração, mas sucumbiram na fé porque se entregaram aos prazeres do hoje. Quantos abriram mão daquilo que Deus os chamou? Meus irmãos, nós precisamos repensar a nossa missão. Nós não podemos nos conformar em não sentir nada. Se o reino de Deus está entre nós, ele é um reino dinâmico, ele é um reino presente, é um reino de poder. Ele deve nos impulsionar a fazer a grande comissão que Cristo nos enviou: pregar o Evangelho a toda criatura. Se a glória de Deus invadiu as nossas vidas, e nós estamos falando da glória de Deus, se a luz de Cristo iluminou o nosso ser, não é possível que não sentamos nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele volte a queimar os nossos corações com o brilho e o esplendor da glória de Deus, que Ele nos levante como uma geração que chora pelas almas, que Ele nos levante como uma geração que chore pelas crianças, o nosso país, que vão enfrentar dias mais difíceis do que nós enfrentamos hoje, que nós temos que chorar pelas almas. Existia uma música antiga: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, por te conhecer a Cristo. Que Deus reacenda no nosso coração esse chamado, que Deus volte a queimar no nosso coração, que o reino volte a nos impulsionar a trabalhar para Ele e em prol dele. Amém? Amém. Amém. A segunda marca, ou a segunda atitude da igreja,
que a igreja precisa ser exemplo. A luz de Cristo deve brilhar na igreja através do seu exemplo. A glória de Deus é dada e revelada no exemplo da igreja. O exemplo que a igreja no mundo aí fora ela exala. Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala que nós precisamos ser seres luminosos, estrelas, brilhando no meio de uma geração corrompida. A glória de Deus deve brilhar sobre as nossas vidas em uma vida santa, no meio de uma geração que não conhece a santidade. O mundo não pode olhar a igreja, que é a detentora do reino, que o reino está ativo. O mundo não pode olhar para nós e não encontrar exemplos. O mundo precisa enxergar-nos como estrelas brilhando, como astros brilhando, porque a glória de Cristo ela reflete em nós. Se eu sou a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus, logo eu sou a imagem de Deus, a glória de Deus é estampada em mim. E isso me faz ser iluminado, uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Nós não ganharemos almas, os pecadores não virão à igreja, se nós não pegarmos fogo na presença de Deus, o fogo da santidade. Se a igreja do Senhor não se posicionar nos nossos dias, nós temos vários exemplos maus. Você às vezes vai evangelizar de fora e você é generalizado, tiram sarro de você. Pastor, no geral, é ladrão, dízimo é roubo aí fora para eles, porque generalizam por causa de exemplos maus que outras pessoas deram. Mas quando o reino está presente de verdade, quando a glória de Deus invade a terra, invade uma igreja, invade um coração, uma igreja ela brota em santidade. Vidas são santas diante de Deus. E nós possamos brilhar com o nosso exemplo de santidade. Brilhar nesse mundo escuro. Trazer as pessoas, muitas vezes sem usar as palavras, apenas vivendo a postura ali do nosso emprego, na nossa família que quer conhecer a Cristo. Brilhando aonde estivermos, brilhe no seu trabalho, brilhe na sua faculdade, brilhe na sua escola, brilhe em todas as nações, mas exale a glória de Deus. Temos que brilhar, o brilho da glória de Deus, o brilho da santidade. A igreja é chamada para isso. Em último lugar, a igreja, ela é o exemplo do reino, é a proclamadora do reino, mas ela é o instrumento do reino. Os discípulos de Cristo não somente proclamam as boas novas a respeito da presença do reino, mas eles são agentes e instrumentos do reino, pois as obras do reino também são realizadas pelas nossas mãos e também foram realizados pelas mãos de Cristo Jesus. Jesus ele saiu curando as pessoas, levantando enfermos, saiu curando, repreendendo Satanás daqueles que estavam escravizados, saiu evangelizando os pobres, mas não só proclamando, mas sendo instrumento, agindo com o poder do Espírito Santo. A igreja do século XXI precisa reviver ou reavivar os dons e talentos que Deus nos deu. Aonde estão os milagres? Aonde estão as maravilhas de Deus? Aonde estão os prodígios, as virtudes que seguem a igreja de Deus? Os dons da igreja estão sendo utilizados aonde muitas vezes? Nós precisamos ser instrumentos de Deus para a libertação, a cura de enfermos, ministrando sobre as nossas famílias, ministrando sobre as nações a cura, a libertação das doenças e da escravidão de Satanás. Jesus ele repreendia os demônios, e ali ele estava marcando o território do reino de Deus. Cada vez que Jesus expulsava um demônio, era a vitória do reino contra as trevas. Era a vitória do reino contra as trevas. Cada vez que nós somos instrumentos e canais de Deus, em curas, em libertação de pessoas, é uma vitória do reino de Deus contra as trevas.
mundo escuro. A igreja precisa se levantar urgentemente para ser instrumento do reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos use para o louvor da glória dele. Que você possa se levantar na unção do Espírito. Chegar na sua casa, o seu marido, por exemplo, que não é cristão, você de uma certa forma impôs as mãos sobre ele. E Cristo se compadecer da sua oração e trazer vitória sobre aquela escravidão, sobre a vida do seu filho, sobre a vida das pessoas aí fora. Que nós possamos ser instrumentos do reino de Deus nas mãos de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus levante a igreja para a proliferação ou para a proclamação do reino de Deus, porque o reino vem, ele está vindo e cada vez mais a história está se abreviando e o reino está ficando presente cada vez mais. Cabe a nós sermos usados pelo Espírito Santo na proclamação do reino, na salvação das nações, na salvação das nossas famílias, na libertação daqueles que estão escravizados, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. E com isso você pode se levantar e levar as boas novas e a libertação àqueles que precisam. E você pode proclamar que a glória de Deus, a glória de Deus não foi feita para ficar só lá nos céus. Deus se compadeceu e distribui a sua glória para que ela possa brilhar no nosso meio, trazendo salvação, libertação e transformação no nosso meio. Que o reino de Deus possa estar em nós, estar no nosso meio, e nós possamos ser agentes do reino de Deus. Eu quero orar por você. Você pode curvar a sua cabeça. Faça a sua oração diante de Deus. Uma oração de arrependimento, em primeiro lugar. Nós precisamos entender de que nós fazemos parte desse reino, de que a libertação é possível, mas eu preciso. Deus nos levantou para isso. Mas quanta coisa eu tenho feito? Qual é a minha parte nisso tudo? Nós precisamos ser uma igreja que não é movida apenas por bênçãos e milagres. E não somos, graças a Deus, mas nós não podemos nos tornar isso. Se o nosso coração não sangrar e não arder por missões, por evangelismo, a nossa igreja um dia pode acabar, como aconteceu com várias igrejas do Novo Testamento. Por exemplo, Éfeso. A maioria das 7 igrejas acabaram. Olha a Deus e fala: Deus, me dá, eu faço parte desse reino. Me dá um coração evangelista, um coração missionário. Eu creio no teu poder. Eu creio na libertação dos povos. Mas antes de orar pelos povos, peça perdão a Deus e seja humilde para Deus. Jesus falou: bem-aventurados os humildes. Os humildes são aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Aqueles que falam: ó Deus, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu preciso sentir alguma coisa, mas eu não sinto, mas eu me humilho e eu quero sentir alguma coisa. A obra do Senhor missionário e evangelístico precisa ressuscitar no século 21. Temos que crucificar a nossa carne e os nossos prazeres. Depois que você orou, fez essa oração, agora faça a oração por possíveis alvos de evangelização às pessoas que estão próximas de você. Dizem: Senhor, eu sei que elas vivem na escravidão do pecado. Eu sei que elas estão escravizadas. Mas, Senhor, que o teu reino
seja levado a elas, que eu possa levar o teu reino. E que quando o teu reino se faz presente, quando o Senhor está ali, a liberdade acontece, a libertação acontece, porque a tua luz resplandece na escuridão. Enquanto você está orando, eu quero fazer 2 apelos rápidos, e já vou passar para o pastor. Vai orando, fazendo a sua oração diante de Deus. O primeiro apelo é se existe alguém que não conhece esse Jesus aqui. Será que todos nós somos cristãos nessa noite, ou existe alguém que não conhece a Cristo nessa noite? Existe alguém que está nos visitando e quer experimentar essa libertação, essa mudança, do reino invadindo uma vida? Se existe alguém, levanta a sua mão aí no seu lugar, se existe. Se existe alguém que não conhece a Cristo, levanta a sua mão. Vou fazer um segundo apelo. Enquanto vai orando aí, se humilhando diante de Deus, conferência missionária, reflexão também, a gente pensar na racionalidade também e nos analisarmos. Eu quero fazer uma oração se existe no nosso meio pessoas que têm o chamado evangelístico e chamado missionário. Se existem jovens que sonham ainda em fazer a diferença, adultos, idosos, que têm o chamado missionário e o chamado evangelístico. Se tiver, fique de pé no seu lugar. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas fique de pé no seu lugar. Se existe, mas aqueles que têm o chamado mesmo, fala: eu não consigo me conter. Podem ser que sejam poucos mesmo, e na maioria das vezes são poucos mesmo. Existe, fique de pé. Se existe aqueles que têm um chamado para ir para outras nações, fique de pé no seu lugar, se existe. Quem sabe hoje o Espírito Santo de Deus não vai confirmar na sua vida o seu chamado. Fique de pé. Quero chamar aqui o pastor Ataú. Ele vai fazer essa oração por essas pessoas que foram chamadas. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. Querido, se Deus tem palavra no seu coração, ainda há tempo de você se colocar em pé no seu lugar. Se Deus tem te chamado para fazer a obra, se Deus tem te desafiado a ser um líder, a se envolver com missões, a trabalhar na igreja, a trabalhar na seara, e se você já tem trabalhado, renove nesta noite a sua aliança com o Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. É você que Deus quer usar, é a sua vida, e através de você muitas pessoas serão alcançadas. A palavra do Senhor diz que Ele nos capacita, e Ele vai capacitar você. Pai bendito, nós oramos nesse instante por cada um desses irmãos que tem se levantado como um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor abre as portas. Nós estamos diante do Senhor. Após ouvir esta palavra, estamos, ó Deus, encerrando esta campanha, este congresso de missões. Durante estes dias, o Senhor tem falado aos nossos corações sobre ir fazer a obra do Senhor, dos despojos. Não importa, Senhor, o tamanho dos desafios. Temos um Deus que é grandioso, um Deus que é maior do que qualquer barreira, qualquer dificuldade. Senhor, revela a tua vontade a cada um desses amados irmãos, através da oração, através de vidas de outras pessoas. Abre, Senhor, as portas. Fala, Senhor, através de sonhos, da profecia, do momento da devocional de cada um desses irmãos, que eles vejam que são escolhidos no Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra em suas vidas. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Coloque-se em pé toda a igreja. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Desde o início, louvando, adorando ao Senhor. Vamos fazer isso. Eu vou
pode cantar, minha querida irmã, com o grupo, as irmãs cantando, os homens orando, para que Deus levante nossas vidas. Homens orando ao Senhor, para que Deus te levante a igreja como profeta de Deus, como evangelista, como pessoa que Deus vai usar na obra, na seara do Senhor, na felicidade. Venha, Senhor, levanta a sua voz ao céu, Senhor querido, faça isso em nome de Jesus. Graças a Deus. Já estamos encerrando. Deus abençoe.